Olá, estamos na segunda temporada do podcast da Polícia Civil e hoje trazemos para falar conosco o delegado Fábio Pinheiro Lopes, 32 anos de polícia, diretor do DEIC, do Departamento de Investigações Criminais, o maior departamento de combate ao crime organizado do país. Fábio Pinheiro, muito prazer em receber você aqui. Eu acho que você tem muita coisa para acrescentar ao nosso podcast. Muito obrigada. Tudo bem, Margarete, eu que agradeço a você, aos ouvintes da TV Alesp, é um prazer estar aqui também, estamos à disposição aí para falar um pouco do DEIC, da Polícia Civil. Fábio, doutor Fábio, eu gostaria que o senhor falasse primeiro para a gente como foi sua trajetória na polícia, onde você trabalhou até chegar à direção do maior departamento de combate ao crime organizado do país. Bom, eu estou como você bem disse, estou com 32 anos de polícia, né? Eu fiz agora em julho. Eu entrei como delegado, tinha acabado de fazer 22 anos, passei bem jovem. Aí trabalhei no interior por 5 anos, no interior de São Paulo, fiquei no Vale da Ribeira 1 ano, 4 anos ali perto de Araçatuba. Depois vim para São Paulo, vim para o Grupo de Operações Especiais, fiquei lá 3 anos, depois trabalhei no Garra também 3 anos, depois dei uma andada aqui pela capital, em alguns distritos, fui no Demacro, mas o grosso da minha carreira eu fiz no DEIC, né? O DEIC eu fui titular da Delegacia de Furtos, Delegacia de Estelionato, fiquei 5 anos titular da Delegacia de Roubo a Bancos. Na época, pior época, a gente pegou aquela época dos ataques. O pessoal aí do Brasil inteiro lembra o que a gente passou em 2013, só no estado de São Paulo nós tivemos 953 explosões. Então era bem complexo. Para os seus ouvintes ver a discrepância, hoje nós estamos com 6 até o mês de hoje. Você pegou a batata quente, então, né? Quando estava bem. Era um crime não só da moda, mas que pipocou em todo lugar do estado, né? No estado, e depois o estado de São Paulo depois virou meio que escola para os criminosos do resto do país. Mas graças à integração da polícia civil, da polícia militar, do exército, dos bancos principalmente, a gente conseguiu fazer uma força unida e a gente praticamente erradicou esse tipo de crime. Eu acredito muito nisso, na força da sociedade civil, trabalhando com a polícia e com as outras agências integradas. Eu acho que a gente consegue combater o crime de forma eficaz, como vocês fizeram nessa época do rouba-banco, né? Não, eu também. Você vê, na época quando eu assumi o rouba-banco, a gente direcionou todas as ocorrências da capital para a delegacia de rouba-banco. Qualquer rouba-banco que tivesse na capital ia para lá. Aí o que acontecia? Criamos um grupo com todas as seguranças dos bancos. A gente prendia um criminoso, já passava a foto para os bancos, na mesma hora a gente já tinha a qualificação desses criminosos e os crimes que eles praticaram. Aí era só tornar oficial, instaurar um inquérito, chamar as vítimas e deixar tudo da melhor forma possível. E isso também contribuiu muito para a diminuição desse tipo de crime. Hoje, praticamente, também a gente quase não tem rouba-banco na cidade de São Paulo, nem no estado de São Paulo. Sim, diminuiu muito o índice criminal desse tipo de modalidade. E também eu acho que o pessoal do DEIC também trabalha com muita expertise, né? Porque o rouba-banco eram alguns grupos que faziam rouba-banco por causa da especialidade da ação também, né? Você não era uma grande quantidade de pessoas, eram poucas pessoas fazendo muitos crimes, é isso mesmo? Isso mesmo. Essa é a impressão que eu tenho. Mesmo. Aí tá falando, depois de sair do DEIC, fui para antissequestro. Aí fiquei como divisionário da divisão de antissequestro, onde aprendi muito. Aí depois já virei diretor da polícia, né? São Paulo, a polícia tem os diretores que são os que coordenam os departamentos. Fiquei no DHPP quase 2 anos, Departamento de Homicídios, é um departamento, eu acho, mais respeitado, um dos mais respeitados da Polícia de São Paulo, até do Brasil. Aí depois fui para o DEIC, eu estou há quase 3 anos lá. Nossa. E a vantagem, como você bem disse, do DEIC, o que a gente pode fazer lá, a gente consegue, se o DEIC vira o seu olho, as suas delegacias para determinada modalidade criminosa, a gente consegue praticamente erradicar ou diminuir muito a incidência dela. O DEIC que a gente tem, porque o distrito de área, a polícia territorial, eles têm muitos afazeres, eles têm o dia a dia todos os BOs de atendimento ao público, tudo, enquanto que o DEIC, a gente tem as delegacias especializadas que só
fazem aquele tipo de crime, aquela modalidade criminosa. Nós temos delegacia que só cuida de estelionato, temos delegacia que só cuida de roubo a banco, temos delegacia que só cuida de roubo de condomínio. Então a gente consegue dar um atendimento e um combate mais eficaz do que, infelizmente, a delegacia territorial. O que eu vejo é que a territorial faz um pouco de clínica geral, Tudo. né? E o DEI, que você tem, além de você ter delegacias especializadas, você tem delegados, investigadores e escrivães que são especializados no assunto, né? Então a pessoa fica muito tempo num lugar e sabe muito sobre o assunto. Então, quando o DEI que realmente olha para uma modalidade criminosa, eu acredito que eles ficam em pânico, porque eu sei que vocês vão buscar mesmo, né? E a gente tem lá também uma delegacia, que é a segunda delegacia do patrimônio. É uma delegacia que ela não tem ela chama Delegacia de Intervenções Estratégicas, ela não tem um tipo penal definido. Então ela é uma delegacia sazonal. Eu consigo direcionar ela porque eu preciso. Vamos supor, numa época, não sei se vocês lembram, teve uma época aqui em São Paulo que começaram a roubar restaurantes. Sim. Aí a gente jogou essa delegacia, ela prendeu praticamente quase todos os ladrões de restaurante. Roubos de shopping centers. Ano passado começaram a roubar joalherias em shopping centers. Nós jogamos essa delegacia também para praticamente prender todas as quadrilhas, com a ajuda de outras delegacias territoriais. Então, essa delegacia ela está sempre à disposição das outras unidades e também de combate de crimes que despontam assim, da normalidade. Até porque o crime ele tem ele se adequa, né? Ele é dinâmico, né? Ele é dinâmico e ainda agora com a sociedade digital ele é mais dinâmico ainda, né? É muito, eu nem sabia, olha, eu estou há tanto tempo na polícia, eu não sabia que vocês tinham uma experiência tão profícua e uma unidade assim para você apontar qual o crime do momento, né? O que está acontecendo para ter uma repressão qualificada. Muito bom, adorei saber disso. Legal. Eu acho que o telespectador também, porque às vezes a pessoa está tão distante da polícia, esse podcast ele foi feito para isso, para aproximar a população da polícia, eles saberem o que a polícia faz. Porque muitas vezes a gente tem a sensação que a sociedade vê como se a gente estivesse enxugando gelo. E a gente tem tantos bons profissionais, né, que fazem um trabalho tão bom, né, de combate ao crime, conseguem tirar o agressor da sociedade. Então a sociedade tem que conhecer o trabalho. Eu queria que você falasse um pouco sobre as divisões do DEI, quais são os casos mais emblemáticos que vocês têm lá, o que você podia contribuir com a gente. Bom, nós temos lá 4 divisões operacionais no DEI, que a principal divisão que eu chamo é a divisão de crimes contra o patrimônio. A principal por quê? Porque ela pega os crimes mais, assim, acho que complexos, né? Sim, mais violentos. Então, a divisão de crimes contra o patrimônio, ela tem 6 delegacias. A primeira delegacia é uma delegacia que ela cuida de roubos e latrocínios. Então, é uma delegacia muito triste. Porque o crime mais grave que tem é o crime contra a vida, né? O latrocínio, para quem não sabe, é o criminoso que sai para roubar, e aí o roubo é um roubo mal sucedido, ele acaba matando a vítima, ou para conseguir praticar o roubo, ou para conseguir fugir com o bem que ele subtraiu. Então essa é a primeira delegacia do patrimônio. A segunda é essa que eu acabei de falar, que é uma delegacia sazonal, de intervenções estratégicas. Ela não tem uma competência definida por lei. A terceira delegacia é uma delegacia que cuida de crimes praticados contra entidades públicas, assim, contra concessionárias públicas. Ela cuida de furto de água, furto de luz, furto de fios. Então ela dá um apoio para as concessionárias públicas. Então ela trabalha sempre junto com as empresas que administram que cuidam dessas concessionárias. Aí nós temos a quarta delegacia, que é a delegacia de roubo de condomínio, a quinta, que é a delegacia de roubo a banco, e a sexta, que é uma delegacia que combate o que todo mundo conhece, combate o PCC. É uma delegacia que combate facções criminosas. Ela combate facções criminosas e combate a lavagem de dinheiro. E São Paulo só tem uma facção criminosa atuando aqui, que é o PCC, enquanto os outros estados brasileiros chegam a ter 16 facções, nós temos só uma que pratica crimes aqui no estado de São Paulo. E essa delegacia ela tem como foco combater essa facção. Aí nós temos a outra divisão, que é a DIG, que é a Divisão de Investigações Gerais. Ela tem 3 delegacias. Ela tem a delegacia de pirataria,
ela combate pirataria. Essa delegacia, De vocês não marcas, sabem, né? tudo que é coisa de marca, coisa falsificada, ela prende Até uma camisa de barbaridade futebol, de né? futebol. É. Agora a gente tem pego muito, né? É uma delegacia também muito atuante. A segunda delegacia é a delegacia de estelionato, está crescendo muito, principalmente na modalidade digital. Sim. Vocês devem ver sempre banco ligando no telefone, falando, criminosos passando por banco, né? Dizendo, olha, você confirma esse cheque, esse pagamento que você fez. Banco nunca liga para ninguém, entendeu? Então vocês prestem atenção para não cair nesse tipo de crime. Aí nós temos a terceira delegacia, que é a delegacia de crimes financeiros e lavagem de dinheiro. É uma delegacia também bem ela é bem especializada, também. é uma delegacia que tem muito trabalho, mexe com grandes criminosos. Aí a gente tem a outra divisão, que é a de VECAR, que ela cuida de furto e roubo de veículos e cargas. Aí a primeira delegacia cuida de furto e roubo de autos. É uma delegacia que tem muita ocorrência, muito flagrante. A segunda delegacia, furto e roubo de cargas. A terceira delegacia cuida de desmontes e remontes delituosos. Desmanches e remontes delituosos. Ela cuida dessas lojas que vendem... Que acabam vendendo produto de crime. Elas são legalizadas, desde que trabalhem dentro da lei, mas acabam algumas comprando carros roubados, comprando carros furtados e desmanchando esses veículos. A gente combate essas empresas que trabalham de forma errada. A quarta delegacia é a delegacia de fraude contra seguros. É uma delegacia que hoje não está tendo tanto serviço, mas nós já tivemos muito caso de fraude contra seguro. Sim, teve uma época que esse era um crime da moda, crime né? da moda, agora não está mais. E às vezes até uma pessoa comum, às vezes não conseguia vender o carro, acabava, até uma pessoa de bem achando que era fácil, né? Ela ou destruía o carro ou ela vendia para um criminoso para que ele fosse desmanchado. E a polícia conseguiu também identificar várias fraudes, né, contra seguro. Isso parou. Aí depois a gente tem uma quarta divisão operacional nossa, que é nós somos o único estado do Brasil que tem uma divisão que combate crimes cibernéticos. É a DC Cyber. Ela não fica lá no prédio do DEIC, ela fica no centro de São Paulo, na Brigadeiro Tobias, no 16º andar, e ela tem 4 delegacias. Ela tem uma delegacia que combate crimes praticados contra instituições bancárias de forma cibernética. Ela tem uma outra delegacia que combate invasão de dispositivos, quando entra no seu celular, furtam as suas informações ou fazem algum tipo de crime. Ela tem a terceira delegacia que ela cuida dessa parte de e-commerce, que é comércio que você faz digital. Compras que você faz pela internet. Você compra e não entrega. Ou acaba pegando os dados e querendo fazer outras fraudes. São sites falsos. Ela cuida disso. E a quarta delegacia, ela é uma delegacia de lavagem de dinheiro obtido por crimes cibernéticos. Então, enquanto que alguns estados estão agora com uma delegacia que combate crimes cibernéticos, o DEIC já tem uma divisão. Sim. E isso aí a gente percebe que está crescendo demais. Então é um desafio que hoje tanto a Polícia Civil de São Paulo quanto as polícias do Brasil inteiro têm, que é modernizar capacitar seus policiais para combater esse crime cibernético. Essa modalidade criminosa que está estourando. Não, e eu vejo também que esses crimes cibernéticos, ele é atrativo para o criminoso, porque ele não precisa sair de casa, né? Não tem sangue, não tem arma, não mostra o rosto. Então, assim, a pessoa tem aquela impressão... A pena é pequena. Você tem a impressão que você está atrás da tela do computador ou do celular e que você não vai ser pego, né? Mas eu tenho visto que a DC Cyber está sendo bem atuante, tem feito algumas prisões aí importantes, né? A gente prende muita gente nesse tipo de crime, mas é o que aconteceu. Eles migraram, porque o bandido, para assaltar hoje um banco, um exemplo, ele precisa de um efetivo, de armamento, e ele se expõe. E hoje em dia os bancos não têm praticamente dinheiro em caixa dentro do banco. Sim, tudo é feito virtual. É tudo de forma virtual. Hoje, se o cara se especializa na forma cibernética, digital, ele precisa de um celular, precisa de uma conta em nome falso num banco digital, e ele usa o que a gente chama de engenharia social. A própria vítima dá o que ele precisa, entendeu? Sim. Ele liga falando, a vítima começa a dar o que ele precisa, ele acaba subtraindo todo o dinheiro que a vítima tem. Então, essa é uma modalidade que está crescendo muito e está chamando muito a nossa atenção para combatê-la. Não, eu achei interessante que vocês, em todas as divisões, vocês têm
delegacias de combate à lavagem do dinheiro, porque a gente seguindo o dinheiro não é só prender o criminoso, mas também desarticular o crime, né? Isso é uma coisa que vocês também têm atingido bastante, né? Vocês têm sequestrado os bens, né? E dos criminosos, né? Vocês têm tido um trabalho com isso. Você tocou num ponto importantíssimo. Não adianta só se você prender o criminoso da ponta, que aí a gente fica enxugando gelo. É super substituível até, né? Como se fosse um exemplo, o traficante. Você chega numa comunidade, tem aquele traficantinho que está vendendo a droga na biqueira, às vezes por dia a polícia passa lá, num dia prende 3 vezes um traficantinho diferente. Só que o patrão está por trás, e quem tem dinheiro é o patrão, é o dono da boca, o dono do tráfico ali do ponto. Se a gente não combater esse indivíduo, não vai conseguir diminuir essa modalidade criminosa. Por isso que é importante essas delegacias de lavagem de dinheiro. Eu acho que hoje o ponto principal do combate ao crime, a parte de polícia judiciária, que é o que a Polícia Civil e a Polícia Federal fazem, é a gente fazer uma integração entre todas as polícias para ter troca de informações, porque os criminosos eles estão interestaduais e até internacionais, e focar principalmente nesse combate à lavagem de dinheiro. Sim. Recuperar o dinheiro que eles usam, né? Trazer para o Estado e até investir na própria polícia mesmo, né? Isso aí. Muito interessante. Ô, Fábio, eu sei do histórico do DEIC. O DEIC é um departamento histórico na polícia e que dele outros departamentos foram criados. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, da importância do DEIC para São Paulo, né? Para a Polícia Civil, que tantos departamentos foram criados a partir do DEIC, né? Queria que você falasse isso da importância. O DEIC é um departamento, um dos mais antigos da Polícia de São Paulo, é o especializado, é o mais antigo que tem, e esse nome é muito forte, ele é um nome que passa, a gente é conhecido até internacionalmente. E como você bem disse, através do DEIC, vários outros departamentos importantes da polícia surgiram dele, igual um exemplo, o DENARC, que é um departamento importantíssimo, que combate o narcotráfico. Ele era uma divisão do DEIC. Aí a gente pega o DHPP, que é o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que é importantíssimo. Ele era uma delegacia do DEIC, depois virou uma divisão do DEIC e acabou sendo um departamento. Então o DEIC tem essa história, que ele é um departamento muito antigo de investigação, ele tem uma abrangência estadual, a gente consegue atuar no estado inteiro. Você vê, o nome é tão forte que o ex-governador, o João Dória, ele levou esse nome DEIC para todos regional, para os DEINTERs, que São Paulo a gente é dividido em 10 regiões. No interior de São Paulo, ele levou esse nome para as 10 regiões, só que não tem nada a ver com o nosso DEIC, né? Lá é uma divisão subordinada ao departamento, ao seu departamento regional, ao seu DEINTER ali. Só que levou esse nome DEIC para ver se... quis emprestar o prestígio do departamento, né? Até a história, né? Então, mas é um DEIC que eu te falo, é um departamento, eu fiz praticamente a minha carreira lá, é um departamento, assim, muito gratificante pelo nível dos policiais que tem lá. Como você falou, eles acabam pegando expertise numa modalidade criminosa que fica fácil até combater o crime. Então, ali a gente aprende todo dia, né? Eu estou lá há um tempão, eu trabalho praticamente combatendo na polícia de investigação desde que eu entrei na polícia, né? E só que ali se aprende todo dia. Você vê o nível dos policiais que a gente tem lá. Então, tem trabalhos muito bem feitos. O que a gente precisava é isso aí, é ter algumas mudanças legislativas para conseguir fazer que esses criminosos fiquem presos. Que hoje o que a gente percebe, a gente está prendendo cada vez mais para que esses criminosos fiquem presos cada vez menos. Então isso aí acaba dando um prejuízo grande para a sociedade e acaba desmotivando os policiais. Né? E eu acho que a sociedade às vezes não tem esse alcance do que está acontecendo, não né? Sabe, eles acham que a polícia é inoperante e na verdade a gente tem uma legislação muito inadequada, né? A gente vê, acabou de acontecer o caso do nosso colega, do Mauro, né? O autor é uma pessoa que é egressa, já foi presa várias vezes. E estava na rua. E estava na rua, né? Tipo, eu me lembro, a gente é antigo, né? Você tem 32, eu tenho 30 de polícia. Quando eu era estagiária, um crime de roubo, a pessoa tinha uma tarjinha
vermelha no processo, a pessoa ficava presa toda a instrução criminal. Hoje não, né? Às vezes sai até numa audiência de custódia, né? Mudou tudo. Então, essa flexibilização, né? Essa possibilidade das pessoas saírem é muito ruim para a polícia, né? Claro, a gente tem que dar chance para as pessoas que querem refazer a vida, mas elas precisam realmente demonstrar que querem, né? A gente não pode deixar solta pessoas que são assaltantes contumazes, né? Ainda mais esse que ceifou a vida do nosso colega, né? Isso é importante, porque é o que eu falo, eles generalizam querendo flexibilizar a prisão, achando que para a cadeia não é para educar, que a cadeia não é para punir, que não sei. Só que acontece que acaba soltando todo mundo e tem gente que infelizmente não tem recuperação, entendeu? Você vê, a justiça tem boa fé, dá para ele um crédito, deixa ele sair até com uma tornozeleira, só que em vez dele ficar em casa, cumprir aquela medida cautelar determinada pelo juiz, não, ele vai assaltar de tornozeleira. Então, você vê, esse rapaz que matou ontem matou no sábado nosso colega, ele tinha que estar no regime, cumprindo a pena em regime domiciliar, né, regime aberto. Só que não, ele usou essa boa-fé que a justiça deu, esse crédito que a justiça deu para roubar, ele saiu todo dia para roubar. Então depois a gente conseguiu fazer o percurso dele, ele saiu, ele morava no Parque Bristol, ele e o coautor foram para Guarulhos, a gente acha que eles praticaram alguns crimes em Guarulhos, depois andaram em São Paulo em outro bairro, depois foram roubar uma hora ali na Lapa. Então não tem recuperação, né? Se não ficar preso, não tem o que fazer com o indivíduo. Se não tiver reprimenda, a lei fica fraca, né? É. Que nem aquele pai que fala pro filho: olha, você vai apanhar, mas nunca chega o dia, né? Não, agora você vai para a escola. A gente precisa ter uma mão dura. Eu acho a cadeia não é um lugar bom, realmente não é, mas nós não temos outra alternativa, né? Se algum pensador tiver uma alternativa melhor, que nos apresente, porque tem algumas pessoas que precisam ficar segregadas, infelizmente, né? Não tem o que fazer. Porque elas não respeitam o outro ser humano, né? Elas estão praticando crimes e matando. Você vê, o Mauro foi ceifada a vida dele na frente da esposa dele, que é uma coisa absurda, né? Não sei se você reparou, ele anunciou assalto, o Mauro e a Ana Paula atrás, tinha uma mulher empurrando um carrinho de nenê. Sim. Eles não respeitam mulher grávida, não respeitam criança, não respeitam idoso, não respeitam ninguém. Então é o que eu falo, ali tem que ficar, a cadeia é para ficar preso, não é para, entendeu? Não é colônia de férias. Do jeito que está hoje, eu não sou a favor de aumentar as penas, Margarete. Eu acho que a pena do Brasil ela é boa. O que a gente tem que ter é que ele efetivamente cumpra a pena. Não pode, num roubo, ele ser condenado a 5 anos e 9 meses de cadeia e ficar preso 1 ano, que é o que acontece. Esse indivíduo que roubou o Mauro, ele deve ter sido condenado, parece que a 6 anos de cadeia, ele ficou 1 ano preso, aí 1 ano ele tem direito à progressão de regime, se não tem regime semiaberto, a vaga ele vai para o aberto. Então, fica compensado, fica de uma forma, compensa para o criminoso. Que ele fala, se eu for pego, eu vou ficar só preso 1 ano e ele vai... Não, até porque se ele foi preso 4 vezes, ele deve ter assaltado umas 400 vezes, né? Por isso que a gente que vale o risco para ele. A gente que está na frente, a gente sabe que quando o cara é preso em flagrante, ele já cometeu inúmeros crimes. É que ele caiu naquele, né? Naquele dia ele não teve sorte. A polícia teve sorte, né? Mas que a gente sabe que os índices são muito altos. Eu queria que você falasse de algum caso emblemático da sua carreira que você gostaria de contar para nós, contar aqui, dividir com o pessoal da... Bom, o DEIC lá emblemático, puta, eu prendi em 2005, dia 23 de dezembro de 2005, eu prendi o Robinho Pinga, Robson André da Silva, esse cara que fundou o 3º Comando Puro do Rio de Janeiro. Ele que fundou o 3º Comando, era um cara extremamente inteligente, ele tinha uma cabeça que ele falava que o criminoso não tem que ter muito soldado, ele tem que ter muita arma. Ele foi o primeiro criminoso no Brasil a ser pego com mina terrestre, que é arma de guerra, Então ele era um cara, esse eu consegui prendê-lo pessoalmente, e ele que fundou a penitenciária de Catanduvas Federal. Então você vê o grau de periculosidade desse criminoso. A gente teve um outro caso bem legal, foi aquele túnel que a gente impediu quando eu estava no rouba-banco. Eu lembro do túnel. A gente prendeu no dia 16 pessoas, ia ser o maior roubo do mundo. Eles iam levar R$1 bilhão. Até hoje todo mundo comenta como que a gente conseguiu impedir o que seria o maior roubo do mundo, né? Então esse foi um caso bem bacana. O que foi legal é que a gente usou muito DNA nesse caso,
para fazer prova, e os outros que a gente não conseguiu prender no dia, que a gente pegou 16, só que a gente conseguiu identificar 22 fragmentos, 22 perfis de DNA. E depois agora, durante esse período, a gente conseguiu pegar todos os outros. Então, inclusive uma mulher. Então, você vê, o DNA, quando ele cai, ele nunca mais escapa. Ele fica lá dentro do Banco Nacional de Perfis Genéticos. O dia que aparecer, da match, ele tá pego, né? Então, esse foi um caso bem bacana. Outro caso legal foi o André do Rap. O André do Rap, eu que peguei também, eu estava no antissequestro. Foi uma operação que a gente fez. Então, tem bastante caso legal. A carreira nossa aí, eu falei, nesses 32 anos aí, tem bastante história pra contar. Dos que eu conheço que você fez, o que eu mais gosto é o do túnel. Eu costumo dizer que tem muito policial assim que é muito competente e tal, mas eu acho que você, além da competência, você tem estrela. Eu já falei isso para você uma outra oportunidade. Você é um policial muito qualificado, mas assim, você tem estrela. Você nasceu para isso, sabe? É muito legal de ver. É equipe boa também. Equipe boa, claro. Mas agregar a equipe boa também é difícil. Então, assim, isso é um trabalho seu também, que você conseguiu agregar uma excelente equipe. Falando em equipe, eu queria saber, assim, o que você acha que um policial precisa ter para integrar os quadros do DEIC? Qual é o perfil, assim? Primeira coisa, ele precisa ser vocacionado, né? Porque, infelizmente, eu vou falar uma coisa, na polícia, a gente que é da velha guarda, entrou muito funcionário público hoje, né? Porque o que a gente brinca, o policial, ele não tem horário, Tem uma ocorrência grave, igual matou um colega da gente, ou teve um crime grave, você não vai para casa. Sim. Até você conseguir prender o criminoso, impedir, você não vai para casa e tá entrando isso muito tá funcionário. Acabando, tá né? acabando. Eu lembro, nossa, isso é regra para nós que somos da velha guarda, né? Mas tem muita gente que acha que às 5 horas ou às 19 horas encerra seu expediente. Eu peguei uma vez, eu lembro, eu era titular do 15º Distrito aqui no Itaim Bibi, tava um dia lá o plantão lotado, acho que a gente devia estar com uns 3 flagrantes, todo mundo ajudando. Aí eu tinha recebido uma investigadora nova, que tinha acabado de chegar da academia, ela estava de plantão. Aí eu cheguei e falei, cadê ela? Ela foi embora com ela tinha aula de pintura. Ela foi embora do plantão porque ela tinha aula de pintura. Então, a pessoa não é vocacionada, né? Tanto é que ela acabou saindo da polícia. Eu acho que a primeira coisa pro DEIC é isso, ser vocacionado e ter força de vontade e humildade para aprender, entendeu? Eu acho que eu gosto muito de compor, pegar a juventude, aquela antigão, entendeu? Você pega aquela disposição do jovem com o conhecimento do antigão. Aí isso acaba dando certo. Então a gente faz muito isso, né? Então isso é fazer um pouco da polícia da velha guarda. A velha guarda não é falar polícia truculenta, não é. A polícia é inteligente. E outra coisa, é polícia que não tem hora, que não tem preguiça, que tem que fazer uma campana, que tem que ficar de olho num carro, fazer seguir alguém. Porque isso está fora de moda. Hoje você pede para um policial desse que a gente brinca Nutella, né? Para ele levantar um endereço, ele quer levantar pela internet. Manda ele checar o endereço, ele quer ver pelo Google. Então isso aí aí já não serve para o nosso perfil lá, não. Aí eu não deixo ficar lá, não. Porque realmente esse policial vai ter problemas durante a carreira, né? Porque ele não vai conseguir combater o crime, acabar conhecendo a autoria de algum delito, porque essas coisas só se faz no corpo a corpo mesmo, né? Tem muito suor, né? Que as pessoas acham que a gente tira coelho da cartola, que não é verdade, né? O trabalho investigativo, quando bem feito, ele é muito trabalhoso, né? Muito trabalhoso. E hoje em dia o criminoso está cada vez mais cauteloso, né? Você vê, antigamente a gente usava grampo telefônico, hoje o criminoso não fala mais no telefone. Sim. Então cada vez você tem que ser um exemplo, você pede várias interceptações para não ouvir ninguém. Então ficou muito difícil. Então a gente tem que se modernizar, tem que ir aprendendo outras técnicas de investigação, tem que usar tecnologia, tem que usar, como eu falei agora, o DNA. Então a polícia tem que se modernizar, senão a gente acaba ficando para trás. Por isso que os recursos são extremamente importantes, né? A gente tem uma polícia equipada, qualificada, bem paga, tudo isso faz parte do pacote, né? Faz. Não adianta também só ter armamento se o homem atrás do armamento não for especial também, né? Precisa ter técnica, precisa estudar, né? O policial sabe disso, o policial bem pago, ele mesmo compra a sua arma, né? Ele gosta de estar bem equipado. Sim. Mas não é, a gente precisa disso. Agora nós temos o governo nesse ponto, desde o governo passado
e agora mais do que nunca eles estão investindo pesado. A parte de tecnologia, a gente direto recebe assim, comunicado dos nossos superiores para a gente procurar equipamentos tecnológicos, programas para comprar, para ajudar nesse tipo de combate ao crime. Então a gente sempre está atrás disso aí. Isso não, eu vejo, existe uma preocupação, não só em ferramentas tecnológicas, mas também em viaturas, né, armamento. Isso quando a gente entrou, eu comprei minha arma, não tinha arma disponível para todo mundo, né? Mas viaturas muito antigas. Hoje não, nós temos uma frota muito boa, né? A gente tem um armamento bom. A gente não tinha nada, né? Não tinha nada, a gente não tinha arma. Minha academia de polícia, se eu não me engano, acho que eu dei 8 tiros de 38. E estamos lá. Hoje o pessoal atira de tudo, atira de fuzil. A gente recebe fuzil, recebe metralhadora. Então, a polícia está muito bem equipada para bater de frente com os criminosos que também acabam se equipando, né? E isso aí é legal. Então, a gente não pode reclamar. O que eu eu acho que está precisando mais mesmo no Brasil, a gente estava com uma defasagem grande que está começando a ser suprida, né? Recebemos agora 4 mil policiais, tem mais um concurso grande aberto para a gente suprir. Fora isso, a gente tem que melhorar a parte tecnológica da polícia, capacitar nossos policiais e a gente tem que começar a interagir com outros estados, Marlete. Eu acho isso mais importante, trocar informações. Eu lembro no Rouba Banco, a gente criou quando estava tendo essa explosão no Brasil inteiro, nós criamos um grupo de WhatsApp. A gente trocava informações de um estado com outro, coisa que a gente fazia muito rápida, em um minuto, coisa que eu te levava às vezes semanas, porque você tinha que mandar um ofício. Primeiro você tinha que descobrir qual delegacia que a pessoa era. Aí você mandava um ofício com a foto. Olha, esse criminoso já teve por aí. Hoje é tudo dinâmico. Sim, então, hoje a gente tem ferramentas para agilizar. Isso aí eu acho, mas a gente tem que integrar. Sim. Se a polícia não ficar... Eu, graças a Deus, dessa época, eu fiquei amigo de policiais do Brasil inteiro. Hoje não tem um dia da semana que a gente não apoia a delegacia de outros estados, né? Isso é muito importante. Apesar de ser o DOP que tem que apoiar e apoia muito bem, eles acabam pedindo para mim direto, por causa que já conhece a gente faz. E também por causa da especialidade do departamento. Claro, o DOP também é um grande departamento de operações, né? Você também passou por lá, né? Passei. A gente sabe da qualidade dos policiais, mas é aquele sangue no olho do DEIC que a gente fala que o pessoal quer, né? Também, né? A companhia. Eu falei o nome, né? Então a gente acaba, sempre liga o colega pedindo, eu falo, o que é? Aí o colega fala, é quadrilha de ladrão de carga. Aí eu jogo para DVCAR. É quadrilha de crime cibernético, eu jogo para DC Cyber. Então a gente sempre faz isso, sempre manda alguma equipe nossa apoiar. Se legal. É muito grande, aí a gente aciona o DOP junto. Sim. Eles me apoiaram em várias operações que eu fiz no DHPP. Eu gosto muito do pessoal do DOP, tenho muito respeito pelos policiais lá, me ajudaram bastante. Fábio, eu queria que, para a gente encerrar aqui o programa, agradecer demais sua presença. Eu sei que você é uma pessoa extremamente ocupada, que você tirou um tempo para nos prestigiar aqui. Que você finalizasse aí as suas palavras. Eu acho que a gente tem um sonho, né? A gente está quase indo embora, mas a gente ainda tem sonhos na polícia, né? De ver uma polícia atuante, respeitada. Eu acho que a gente tem tudo para conseguir isso nesse momento, que a gente tem pessoas que realmente colaboram com a segurança pública no estado, né? Eu queria que você fizesse as suas considerações finais e agradecer muito e mandar um abraço muito especial para os colegas lá, delegados, investigadores e escrivães do DEIC. Você falou, ali no DEIC, você falou que a gente tem estrela, mas não é, eu acho que muito do sucesso das nossas operações é pelo nosso time, né? Eu tenho delegados que estão comigo há anos, investigadores que estão comigo há anos. Eu acho que o melhor até que um delegado, eu acho que eu sou um bom recrutador. Entendeu? Eu fico de olho igual técnico de peneira, que faz peneira. Então eu vejo sempre um delegado aí que está meio despontando ou não está bem no lugar, eu já pego pro meu time. Então a gente tem um time muito bom ali, por isso que a gente consegue dar essa devolutiva para a sociedade. Agora que você falou, eu acho isso aí. A polícia, gente, todo dia a pessoa sai de casa, não sabe se vai voltar. Então, ver os policiais com bons olhos, a gente é o último anteparo da sociedade, entre a sociedade e o crime, né? Se a gente não tiver forte, o crime toma conta. Então é isso aí, vocês darem uma credibilidade para os policiais, quando puder ajudar a polícia,
Entendeu? Você vê, ontem a gente prendeu o segundo criminoso aí que estava na morte do Mauro ontem. Pô, uma mulher dando guarida para ele, ela sabendo que ele tinha matado um delegado, auxiliado da morte do delegado, porque o amigo do filho dela pediu, entendeu? Então, isso aí a pessoa não tem que viver em sociedade, ela tem que ver o que vale a pena, os valores, né? Entendeu? Então é isso aí. E lá a gente está à disposição, viu? O DEIC, o que precisar, se alguém quiser conhecer o DEIC, estamos à disposição. Jovens que têm vontade de ser policiais, é o que eu falei, o DEIC tendo vontade, tendo humildade, eu acho que é um lugar que dá para fazer uma carreira muito bacana. Não, e eu queria só fazer um apontamento para finalizar. Queria que você mandasse um abraço para a Eunice, que é sua 02. Eu sei que você é um homem inclusivo com as mulheres, né? Ela também te ajuda lá, está à frente de um departamento tão grande. Então eu queria mandar um abraço para ela, que ela também tem nosso respeito e consideração. Isso sim, viu? Isso sim, a gente prestigia muitas mulheres, não tem esse negócio E a Eunice, quando eu não estou no DEI, quem manda é ela. Você vê, ela, todas as vezes que eu me ausento, tiro férias, quem vira diretor do DEIC é ela. E é pela primeira vez uma mulher que assume o DEIC, né? Então, é isso, ela merece estar lá. Eu vou trazê-la aqui também, falar para ela que eu vou convidá-la, que eu quero saber como é a experiência de uma mulher à frente de um departamento tão importante. É legal, ela me ajuda demais da conta. Sim, eu sei. E como ela cuida de toda a parte administrativa, ela me dá a liberdade para eu poder cobrar, olhar, conversar com os policiais. Isso é muito importante. Muito obrigado, Fábio. Foi um prazer enorme conversar com você. Agradeço. Muito obrigado por sua presença aqui no podcast da Polícia Civil. Você sabe que você é uma amiga querida e estamos aqui sempre à disposição. Obrigada, muito obrigada. Até mais.